Então, irmãos, quando o Rony entrou em contato comigo para pedir que eu ministrasse, né? A princípio, eu pensei, vou falar do quê, né, cara? Me deu, assim, um branco, assim, mas eu aceitei, né? Vamos encara, né? E passou alguns dias, eu nem tinha preparado nada, nem... Aí acordei de madrugada, primeira coisa que me veio na cabeça, Davi. Só isso. Não veio versículo, não veio nada. Davi. Eu amém. Comecei a orar e pedir para Deus e as ideias vieram vindo, né? E surgindo. Daí trazer umas reflexões aí sobre o olhar, sobre como nós estamos olhando, para onde nós estamos direcionando nossos olhos, né? Algo do tipo. Lá em Salmos 119, 37, o salmista diz assim, ó, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Aí eu comecei a refletir assim, né? Para onde que os nossos olhos estão apontando? Para onde a gente está olhando? Nós estamos olhando para o nosso alvo, que é Cristo? Ou estamos distraídos olhando para todas as outras coisas, né, que o mundo oferece? Hoje em dia a tecnologia veio para nos ajudar. Essa própria reunião aqui, né, se fosse a tecnologia, a gente não poderia estar fazendo, né? Então, cada um na sua casa, cada um na sua cidade, e estamos juntos. E só que até que ponto essa tecnologia também veio para fazer o bem para nós, né? Porque a perda de tempo nas redes sociais, em vídeos, enfim, tem tanta coisa que o diabo coloca, né? Para desviar a mesma atenção, né? Para não perder os seus e tentar puxar quem não é dele, né? Então, ele usa de tudo que é tipo de artimanha. Então, às vezes tu perde 1 hora e meia, 2 horas assistindo um filme, sei lá. Eu gosto de filme de ação, eu assisto e tal. Mas às vezes tu perde, sei lá, 2 horas e você não fica 10 minutos lendo a Bíblia, ou, assim, com coisas do Senhor, né? Ou vendo uma pregação, tu pode assistir uma pregação. Então, a gente tem que tomar cuidado para onde que a gente está direcionando o nosso olhar, né? Aqui, ó, lá em 1 Samuel 17:41, lá, a passagem que é o Davi mata o Golias, né? O Davi, ele sabia quem ele era e a qual Deus ele servia. Ele estava cheio do Espírito Santo quando ele topou, né? Aceitou defender, né? Defender Deus, né? Ele sabia que o gigante estava lá bradando, falando, chamando, vem, não sei o quê, falando absurdos, e o exército todo acovardado. Davi já tinha sido treinado, né? Tinha matado leão, tinha matado urso, e olhou o cara lá xingando, é tu mesmo, eu vou lá e vou cortar a tua cabeça. E ele sabia que a vitória era dele, né? Estava do lado vitorioso. E quantas vezes a gente não olha assim, né? As batalhas, os gigantes, uma provação, um problema. Eu lembro do Pedro, né? Quando Pedro andou sobre as águas, né? Quer milagre maior do que você andar na água, cara? Andar sobre as águas? Cara, ele já estava... Ele convivia com Jesus, né? Vendo todas as maravilhas de perto e andando sobre as águas, cara. Só que ele começou a olhar para as circunstâncias, né? Olhou em volta, né? Se assustou. Enfim, todo mundo conhece ali. Jesus, é lógico, né? Jesus não ia deixar ele, puxou ele. Só que quer milagre maior que esse, cara? E ele, mesmo assim, ele duvidou, né? A nossa incredulidade nos atrapalha, né? Eu falo por mim, assim, muitas vezes eu não tinha saída para certas situações, assim,
E Deus vem, providencia, cara, e te traz, e às vezes você não enxerga. E Ele é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, que Ele cuida de ti mesmo assim, cara. E às vezes a gente deixa... É a incredulidade mesmo, né? Eu faço, eu resolvo, eu vou fazer. E não deixa Deus agir. Estou com um problema, não, mas eu vou fazer assim, vou fazer assado. A gente não descansa no Senhor. Toda vez que a gente faz isso, que a gente tenta fazer pela nossa mão, a gente está anulando o milagre, o sacrifício de Cristo na cruz. O que Ele fez, Ele se entregou por nós, e a gente acaba anulando isso por sermos tolos, né? Um homem de pouca fé. Queria eu ser um crente 24 horas, cara. E nem sempre é possível. Nem sempre. Eu queria ser 24 horas. Crentaço. Mas, cara, é dureza, cara. Principalmente eu no trânsito, né? Eu no trânsito, cara. E toda vez que acontece alguma coisa, que eu meto a mão na buzina, coisa assim, já me... É um pedala Clebinho na hora. Eu já me ligo, já... E nisso, cara, vai sendo tratado, cara. Isso aí não... Tem que se permitir, tem que... Bola para frente, né? Não pode se deixar abalar. Mas como é difícil. Como eu queria... Deus te abençoe, vai, meu irmão. Mas muitas vezes eu não consigo. Mas é a batalha, né? A gente tem que enfrentar, a gente não pode baixar a cabeça. O diabo tá ao redor, o diabo tá... Ele espera um piscar teu. Ele não dorme, cara, ele não descansa. Então, bobeou, meu amigo, e ele vem para cima e vem com tudo, né? Ó, como diz lá em... Eu marquei aqui o Davi Zoião. Vocês já vão entender por quê. Lá em 2 Samuel 11, o Davi Zoião, que é na época que os reis saíam para a guerra, né? Era a época dos homens estar na batalha, tá peleando, espada na mão e dali, né? Onde é que estava o Davi? Tava lá no conforto do palácio, né? Tava lá de boa, tomando um vinho, lero-lero, de boa. Quando ele viu a moça, Batseba, ela tomando banho, enfim, viu ela, cara, ele desviou o olhar. Acabou-se, meu irmão. Viu ela, já quem é, não sei o que, manda chamar, chamou, teve relações com ela, depois ela mandou uma carta para ele dizendo que estava grávida. Ele tentou de tudo, ele fez de tudo para... Não me lembro o nome do marido dela, não marquei aqui. Fez de tudo para o marido se deitar com ela, né? Trouxe ele de volta e falou, dorme na sua casa. Ele falava, não, vou dormir que não é justo, que meus companheiros estão lá. E ele não... Meteu-lhe umas canas no cara, para o cara ir para casa. Não teve jeito, cara, o cara não arredou o pé. No final das contas, ele mandou o carinha lá para frente de batalha, no lugar mais perigoso que tinha, e o cara acabou falecendo, né? Ele tentou, de todas as maneiras, esconder o que ele fez dos homens. Ele tentou esconder. A pessoa, vou meter-lhe um porre no cara, o cara vai para casa, deita com a mulher, ele vai achar que é a filha dele e fechou, né? Só que ele se deu mal, não deu nada disso aconteceu. E veio até maldições, aconteceu um monte de coisa, se vocês lerem ali, aconteceu bastante coisa ali que do reflexo das atitudes, né? Desse erro, né, que ele tentou esconder, né? E ele não desviou os olhos das coisas inúteis, né, como eu li antes ali, ele não desviou os olhos, né? Olhou, bobeou, meu filho, é tchau. E é como diz lá em 1 João 2,16. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Ali Davi foi o mau desejo da natureza humana, né? Com certeza a mulher era bonita, que ele não ia... Ele era rei, né, cara? Então, para que ele ia...
Ele desviou o olhar, porque ali a mulher devia ser uma moça muito bonita para o cara, para ele desviar o olho e cair, né? Caiu em tentação, né? Ele foi pela natureza humana, né? A vontade de ter o que agradou os olhos dele, né? Agradou os olhos, ele quis ter, de qualquer forma. E pagou o preço. Abri uma aspas aqui, um parênteses, sei lá. Eu dava carona, eu trabalhava de madrugada numa empresa, e eu dava carona para uma moça bem novinha, estilo 22 e tal. Quando ela veio me pedir carona, eu conversei com a minha esposa primeiro, né? Falei, ó, mora assim, assim, tem uma moça que mora aqui do lado, a gente trabalha no mesmo local, mesmo horário, tudo, tá. Ela quer carona. A Mori concordou. E eu comecei a levar essa menina. E passar dos dias, daí só amizade, e graças a Deus não aconteceu nada demais. Mas eu estava flertando com o pecado, porque era uma época que meu casamento não ia muito legal. Eu com a Mori, a gente teve, quando ela engravidou e Dudu nasceu, a gente fez um acordo de que ela não trabalhasse na época e ficasse em casa. Passados os anos, eu mudei de ideia, não falei nada para ela, e para ela estava tudo bem, e daí começou a dar os atritos. E daí eu comecei a reparar em outras mulheres, vamos dizer assim, né? Que pô, mas está trabalhando, e ela podia estar trabalhando, só que ela não sabia, a minha esposa não sabia, né? De nada. E daí teve um dia que a Mori falou, a gente conversou e tal, daí eu falei, não vou mais levar essa guria junto. E daí eu cheguei e falei para a menina, falei, não vou mais te levar junto. Ah, por quê? O que aconteceu? Eu falei, eu tô flertando com o pecado, eu acho que não é uma boa a gente continuar indo junto pro trabalho. Era tipo, durante a semana, não lembro, sabe? Quarta-feira, sei lá. Falei, até esse fim de semana eu te levo, e daí depois se dá um jeito. Depois de um tempo, ela acabou sendo demitida da empresa e glória a Deus, Deus abençoe ela. Só que eu tava me deixando levar pelos maus desejos da natureza humana, né? Meu olho já estava em outra coisa. Não, glória a Deus que não aconteceu nada. Se tivesse acontecido, eu teria confessado para minha esposa. Mas glória a Deus, foi só o flerte, né? Flerte com o pecado, mas é perigoso. Nem sempre a gente escapa ileso, nem sempre. E agora vou voltar um pouco para o assunto, mas também tinha a ver isso que eu falei, né? O Davi foi o mesmo homem. A gente estava falando do mesmo homem em duas épocas diferentes da vida dele, né? Quando ele derrotou Golias, ele era novo na fé, o crente novo, né? Vamos dizer. E ele estava cumprindo o propósito dele. Ele estava no lugar certo, fazendo a vontade de Deus, fazendo a coisa que ele nasceu para ser, né? Para fazer. Aí eu até pesquisei do urso pardo, né? Um urso pardo adulto, ele chega a 2,80 metros de altura quando ele fica de pé e 600 quilos. Então, você imagina você matar um urso, eu nem imagino na minha frente, assim, entendeu? Só que ele matou, cara. Ele matou o urso, matou o leão, matou Golias, decepou Golias, não estava nem aí. Porque ele estava servindo ao propósito. Servindo o que Deus tinha para a vida dele, ele estava só me usa, pai, me usa, me leva. E pau, cara, afunda aqui, ó, uma pedrinha e dá-lhe. Sabe? É incrível essa passagem, é tremendo, cara. Mas quando ele era rei, mais maduro, né? Talvez a confiança dele, o crente maduro, ele já estava lá, todo meninão lá, palácio, lero-lero. É certo que ele tinha um bom relacionamento com Deus, né? Achando que ele estava imune. Pode ser, né? Eu creio que ele achava que, eu estou imune e tal. E isso que fez ele cair. Porque ele mandou outras pessoas fazerem o que era de sua responsabilidade. Ele tinha que estar no campo de batalha naquela época lá. E mandou outras pessoas fazerem. Então, às vezes a gente tem uma coisa que Deus fala para conosco. Kleber, vai, faz isso aqui. Não sei o que, eu vou terceirizar. Pedir para o selo, ô selo, lero, tudo bem, amém, né?
Mas não é por aí. Acho que a gente tem que andar de acordo com o que Deus tem para nós, né? Que Deus coloca no nosso coração o desejo. Deus coloca certinho. Ele bota o que tem para nós, a nossa vida, e bota no nosso coração esse desejo. A gente só tem que orar para que se encontre o que a gente pede, que vá de encontro com o que ele tem para nós. Não adianta ficar pedindo um monte de coisa que não vai dar. Eu tiro por eu e meu filho. Meu filho, de um monte de coisa, eu tenho capacidade de dar para ele, mas eu não dou tudo que ele me pede, porque não está dentro da minha vontade com ele naquele momento. Então, é mais ou menos por aí. Mas, independente dos erros, dos acertos, o Davi, ele se arrependia, ele assumia o erro. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependia, cara, ele pedia perdão e bola para frente. E nós? Será que a gente se arrepende ou a gente tem remorso? Você vê isso, né? Porque o arrependimento, ele altera o comportamento, né? Se tu se arrepende, pensa, não vou, errei, perdão, pai, não vou mais fazer assim. E, pau, acontece a nova situação, você não vai mais fazer assim e pronto. Você abandona as más condutas e se volta para Deus, né? E o remorso não, né? O remorso não altera o comportamento. O remorso é a vergonha, né? Pô, eu fiz errado ali, o Rony descobriu, pô, tô com vergonha. Vou pedir desculpa, sei lá o quê. Mas isso não vai alterar. Se acontecer de novo, eu vou pecar de novo, vamos dizer, né? Então você acaba não se arrependendo, né? Verdadeiramente. Você acaba só tendo remorso, vergonha. Pô, o cara me descobriu. E para finalizar, cara, assim, ó, a gente deve manter os nossos olhos, o nosso olhar, né, fixo em Jesus. Porque qualquer desviada, pode custar muito caro, cara. Pode custar tudo na tua vida. O exemplo da carona que eu falei. E se eu caio em pecado, cara? Podia destruir de vez meu casamento, que já estava pela boa, já estava me acabando. Nunca mais ia voltar com ela. Meu filho, a vergonha, né? A decepção, né? Meu filho ver e saber. Enfim, uma série de coisas, né? Eu não estaria aqui, provavelmente, eu não sei também os planos, né? Mas poderia ter mudado até uma geração, né? Eu poderia ter bloqueado e vou casar com a guria nova, sei lá. E podia ter dado tudo errado, né? E glória a Deus que não deu. A palavra de Deus diz, né? Vigiai e orai. A gente tem que vigiar e orar o tempo todo. É difícil? Eu sei como é difícil. Eu sei muito bem, cara. Muitas vezes coisas que a minha esposa me perdoou, que ela voltou para casa, às vezes eu me comporto da mesma maneira. Então, o que está acontecendo, cara? Não pode acontecer, cara. É o que eu falei ali, o arrependimento ou o remorso, né? A gente tem que mudar, cara. Tem que mudar, virar a chave. Jesus está de braço aberto, cara. O Espírito Santo de Deus mora dentro de ti. Como eu falei uma vez, a prova com consulta, né? Aqui, ó, a prova com consulta, vem a prova, mas aqui a consulta é só ler, mas você tem que ler. E manter os olhos no alto, né? Manter os olhos fixos em Jesus. É difícil, às vezes tu olha uma situação, não pode deixar sofrer essa amnésia, a gente não pode ser ingrato, porque Deus age, nós estamos no lado certo, cara. Tem que fazer que nem Davi na época do Golias. Pelo amor de Deus, né? Davi na época de Golias, cara. Partir para cima, cara, e o que é você? Você é o grandão, vem, corta a cabeça do cara e segue a vida, cara. Assim que nós temos que ser. Então, temos que andar unido. Tamo junto. Forte abraço.